usar 3 textos, dos muitos que a Bíblia tem, mas esses vieram muito forte na minha mente. O primeiro deles é Salmo 145. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler os versículos de 21 a 26. E diz assim a palavra do Senhor: Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. A Bíblia King James, ela tem uma tradução que eu gosto mais, que diz assim: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. O salmista, lá no Salmo 147, que eu não pedi agora para vocês lerem, mas no Salmo 4, ele diz exatamente isso, que ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. E aí o último texto, que eu fiquei muito impactada ao reler esse texto. Já li tantas vezes, já estudamos na escola bíblica, na Esforce, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Deus grandioso, muito obrigada pela tua palavra.
Muito obrigada, Deus, porque o Senhor cada dia faz coisas novas na nossa vida, nos dá entendimento novo, nos faz crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Eu quero agora me colocar inteiramente, Deus, nas tuas mãos e pedir, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. A gente sabe que a gente serve a um Deus que é grande, e a gente não encontra palavras para descrever essa grandeza. E não ter noção dessa dimensão, às vezes, nos faz ficar abatidos diante de situações. A nossa mente, ela é muito limitada. E o nosso Deus, ele é ilimitado. Então, não temos condições mesmo de dimensionar isso, não temos. Mas a gente tem um parâmetro. E ele mesmo, na sua palavra, ele mostra, através principalmente do salmista Davi, a grandeza dele. A Bíblia diz, no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a criação de Deus mostra a grandeza desse Deus. E aí, eu anotei aqui umas coisas que eu fui pegar na internet em função desse texto aqui de Apocalipse. Quando fala que João viu o Senhor segurando na sua destra 7 estrelas. Eu fui ver o tamanho de uma estrela. Eu falei assim, bom, eu sei que o Sol é a estrela da nossa galáxia. Eu aprendi lá quando eu era criança pequena, lá nas primeiras letras e um pouquinho mais, que o Sol é uma estrela de 5ª grandeza e que ele era muitas vezes maior que a Terra. E aí eu fui ver quantas vezes o Sol era maior que a Terra, e ele é uma estrela de 5ª grandeza. Aí estava lá, que é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Significa que cabe no Sol mais 1 milhão de terra. Você podia botar dentro do Sol 1 milhão de terra, ainda sobrava espaço, porque é 300, né, 1.300.000. Então, você pegaria a terra, botaria 1 milhão de terra, ainda sobraria espaço. Eu falei assim, gente, eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. O Sol é grande, é grande. Tem um hino que eu gosto muito, de quando eu era também menorzinha, em idade também, que dizia assim, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Então, eu parei para pensar em tudo isso e falei assim, Deus, são coisas corriqueiras, a gente olha para o sol, a gente não consegue olhar, a gente vê que ele é grande, é muito grande. Mas a gente não para pensar que quem criou o Sol é muito maior que o Sol. E que o Sol faz parte de um sistema. Um sistema onde ele é a 5ª estrela. Tem estrelas maiores, muitas vezes maiores. O universo, os espaços entre os vários planetas e todos os astros que existem no universo, tem uma distância entre eles tão fenomenal para que eles não se choquem. Não se chocam nunca. Deus mantém o equilíbrio desse universo. E eu fui ver, e lembrando também de lá, da escola, que o espaço ele era tão grande, e entre um planeta e outro, entre um astro e outro, as distâncias são tão grandes que você não tem como usar como medida aquilo que a gente conhece, quilômetro, metro, não tem. A medida usada chama-se ano-luz. Ano-luz é a distância que a luz percorre entre esses espaços.
E aí eu fui ver 300 mil quilômetros por segundo. Uau! Segundo. Eu acabei de pensar e já foi embora um segundo. Às vezes eu levei mais do que um segundo. A medida usada é um ano-luz. E vocês sabem quanto tempo, se eu pegasse um avião, se eu pudesse ir para o sol de avião, eu pesquisei isso lá na internet, tá? Se estiver errado, problema de quem colocou lá. Mas não é errado não, porque era físico falando. O físico perde o tempo dele, perde não, ele ganha o tempo dele todo descobrindo essas coisas. E ele disse assim, se eu pudesse pegar um avião para ir para o sol, da Terra para o sol, eu levaria 21 mil anos para chegar. Sabe em quanto tempo a luz, o ano-luz, faz esse percurso? Em 8 minutos. A Terra está distante do Sol 150 mil quilômetros. A luz faz esse trajeto em 8 minutos. E nós levaríamos 21 mil anos. Gente, dá para ter noção de quão grande é o nosso Deus? Dá para ter noção? Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu vou até perguntar, quem é que já teve essa oportunidade de olhar para o céu numa noite assim, muito estrelada? Quem já teve? E ficou assim, ó, uau! Olha, ontem, quando a Vívia fez aqui uma carinha tão bonita, contemplando, como é que Deus estava fazendo, contemplando as nossas vidas, eu falei assim, Deus, foi muito mais que isso. Nós não conseguimos nem fazer. Eu não consigo dar. Você não consegue saber como é que foi a sua cara na hora que você viu aquele céu todo estrelado. Eu também não sei como é que foi a minha. Mas eu um dia participei de um encontro com Deus, que nós hoje chamamos aqui de raízes. Tremendo, gente, tremendo. Quem não fez, não perca tempo. Vai ter mais uma agora esse ano. Não deixe de fazer. Vai, faz logo a sua inscrição e venha receber, venha beber de Deus, venha deixar Ele te encher, sabe? Provar dessa grandeza, um pouquinho assim, ó, milésimos e milésimos e milésimos dessa grandeza. Então, eu estava lá, nesse encontro com Deus, e eu estava escalada para orar na madrugada. Esse encontro que eu participava, ele começava na sexta à noite e ia até o domingo, na hora do almoço. E aí, a gente tinha escala para estar aqui em oração, né? Quem estava lá trabalhando. E eu estava trabalhando e estava escalada para orar de madrugada. Estava um calor. E aí eu fui lá para o gramado. Tinha um gramado bonito lá em Teresópolis. Aí eu fui, fiquei assim em pé e olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu nunca vi isso. Porque a gente na cidade, né, com um monte de prédio, um monte de iluminação, essas coisas ofuscam a beleza do céu estrelado, numa noite assim, linda. E aí, eu o que fiz? Eu fui orar deitada. Eu deitei naquele gramado, fiquei olhando para o céu. Falei, Deus, parecia que eu podia assim, estender a minha mão e tocar naquelas estrelas. Lindo, 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 maravilhoso. E eu falei, que coisa tremenda, Deus, como Tu és grande. E aí, você viu o que Isaías disse? Que ele pega o céu e ele enrola como se fosse uma cortina. Ele é grande demais, é tremendo demais. Não temos noção, não temos. Nessa pesquisa que eu fiz, diz que numa noite de céu limpo, nós podemos ver, sem telescópio, aproximadamente 7.000 estrelas. Isso porque estamos falando apenas da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Epa, estamos ainda aprendendo, lembrando lá do primário. A Via Láctea. Mas
Desde 1990 foi lançado no espaço um telescópio, todo muito possante, era o Hubble, né? Como é que é a pronúncia em inglês? Não sei. Hubble. Então, ele permitiu aos pesquisadores, aos astrônomos, contemplar, olha só, para esses da geração Hubble, foi descortinada uma visão de até 170 bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Olha, nós moramos num planeta que faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, que tem, nessa galáxia, mais de 100 bilhões de estrelas. A olho nu, a gente consegue vislumbrar 7.000 estrelas, que a gente não consegue contar. Agora, imagina, Deus conhece todas elas pelo nome. Chama cada uma delas, é como se as estrelas desfilassem diante do Senhor. Oh, Deus tremendo! Você tem noção da grandeza desse Deus? Eu não tenho. Mas eu sei que Ele é grande, é grandioso. Não há palavra no nosso dicionário para descrever a grandeza desse Deus. Não há. Eu não sei quantas estrelas que dá. Vai dar muito número, muito zero. Se você contar mais de 170 bilhões de galáxias, em cada uma delas ter mais de 100 bilhões de estrelas. Faz conta aí. Eu não sei, não. É muito número. É muito número. A matemática dá conta? Deve dar. De fato, os cientistas afirmam que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Aí eu fico lembrando da promessa de Deus a Abraão. Vai, vem para fora. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode contar. E eu quero dizer para você que a sua geração será maior que as estrelas do céu. Vão ser como as areias da praia. E os cientistas estão provando que as areias da praia são muito mais. Cada grãozinho de areia é muito mais do que as estrelas que tem no céu. Gente, quem criou tudo isso, Isaías disse que senta. Ele senta e cruza as pernas. Eu fico vendo Deus sentado na redondeza da terra. A terra é uma cadeira para Deus. Quando pensamos além da quantidade de estrelas e ponderamos acerca do tamanho do universo, fica claro como a nossa mente é limitada. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. Ela é 1.300.000 vezes, que eu já falei, maior. E aí, depois do Sol, a estrela mais próxima que eu pesquisei é tal de Alfa Centauri. Ela está a cerca de 40 trilhões de quilômetros da nossa galáxia. E a galáxia mais distante, ela está a cerca de 13 bilhões de anos-luz do nosso sistema. Gente, eu não faço conta, não. Definitivamente, o universo, ele é muito grande, ele é imenso, mas maior, mais imenso, é quem criou. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Toda essa grandeza e majestade nos deixam abismados. Se você ficou com a cabeça assim, perturbada, né, com tantos números, imagina quando eu estava pesquisando. Eu fiquei, Senhor, meu Senhor, eu não fiz nem conta, gente. Eu confiei lá no físico e fiquei simplesmente pasma, surpresa com essa grandeza. Um dos atributos de Deus é a sua infinitude. Infinitude porque Ele é infinito.
A nossa natureza é finitude. Nós somos pequenos e finitos. A infinitude de Deus dá a Ele a característica de ser eterno e de viver num tempo chamado eternidade, e que vai nos levar para morar com Ele nesse tempo, amém? A imensidade é a qualidade ou característica do que é imenso. Significa que Deus, Ele transcende o espaço. O espaço não pode conter Deus. Está além, está além. Nenhuma parte do universo pode escapar da presença e da influência de Deus. Você faz parte do universo? Nem se você fosse extraterrestre, você estava dentro do universo. Você não pode escapar da presença de Deus, nem da influência dele na sua vida. Mas sabe, apesar dele ser um Deus tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, ele nos dá a liberdade de escolher reconhecer essa grandeza ou ignorá-la. Nós, às vezes, nos acostumamos a ouvir as coisas, a estar na casa de Deus e viver uma mesmice e achar que está maravilhoso, está bom. Quando Salomão ele construiu o templo, ele quis fazer uma casa para Deus, assim como Davi também quis. Aí, se você abrir lá a 1 Reis, eu anotei aqui, não está nos textos que eu tinha pensado em compartilhar com os irmãos, mas eu lembrei, enquanto eu estava anotando, que Salomão e Davi também quiseram fazer uma casa para Deus. Quando Salomão construiu o templo, ele falou assim, ó, 1 Reis 8:27, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ele percebeu que não tinha como fazer uma casa para Deus. E Deus, apesar de ser tão grande, tão grande, tão grande, e nós tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos, sabe onde Ele mora? Sabe onde é a casa dele? Choremanás, o meu coração, o seu coração. Ele é tão grande, mas Ele cabe dentro de nós, e Ele escolheu fazer de nós a sua morada. Oh, aleluia, aleluia. Por que Deus queria que eu falasse da grandeza dEle, quando ela parecia tão óbvia? Eu entendi que quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, as nossas atitudes mudam. Eu não vou mais pensar pequeno. Diante dos problemas, e nós temos muitos problemas, muitas situações na nossa vida que tentam nos parar, que nos fazem pequenos e vulneráveis. A gente às vezes fica com medo. E nesses momentos, reconhecer que nós servimos a um Deus que é grande, que é todo-poderoso, que é maior que tudo que você possa nominar. Você vai poder dizer para o seu problema: o meu Deus é grande, fora daqui, fora daqui. Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. Fora daqui, problema. Deus pode permitir o tempo deste problema na sua vida, porque Ele quer te ensinar alguma coisa. E talvez uma das coisas que Ele queira te ensinar, e ensinar a mim, é saber que Ele é grande. E que não há, quando Ele diz assim, acaso haveria alguma coisa difícil demais para mim? Ele está dizendo para você e para mim. Alguma coisa é impossível para Ele? A gente fala isso, a gente canta isso, mas a gente não vive isso. E Deus quer que a gente saia do discurso. Deus quer que a gente viva pelo que a palavra diz, porque ela é verdadeira.
Ele é um Deus fiel e verdadeiro, que tem compromisso com a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. Então, quando você reconhece a grandeza de Deus, a primeira coisa que você faz é submeter a sua vida a Ele. Ele vai ficar no controle total. Ele vai nos levar a andar debaixo da direção dEle. Você não vai ficar perdido. Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Ontem Deus falou profundamente ao meu coração sobre coisas assim. E você vai ter uma reverência e um temor santo que a gente também tem perdido. Às vezes a gente acha que ter intimidade com Deus e ser livre na presença de Deus é deixar de reverenciá-lo. Nós entramos às vezes na casa de Deus e fazemos da casa de Deus um lugar para a gente fazer um lanchinho. A gente faz da casa de Deus um lugar da gente fazer fofoquinha. A gente não tem reverência à presença desse Deus. A gente não tem noção de que Ele está aqui. Ele é o Deus chamar. Aleluia! É o Deus que está presente. Ele diz que quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, Ele está presente. E às vezes nós não temos a menor reverência com a presença desse Deus. Também não temos às vezes temor. Temor santo, não é ter medo. O diabo é que impinge medo. Deus coloca em nós o temor. O temor é essa reverência, é esse reconhecimento. Então, eu queria dizer agora para vocês que a gente pode cantar nesse momento o que a gente leu na palavra de Deus logo no início. Eu queria pedir a ajuda do Alexandre. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Você já tem uma noção da grandeza de Deus. Você pode pensar o que ele está falando aqui para mim, que essa música talvez não dê certo. Mas ontem nós cantamos uma também que exalta o Senhor, fala da grandeza de Deus. Sugere aí um louvor que fala da grandeza de Deus. Eu queria cantar esse salmo porque, gente, eu fiquei lembrando de Davi. Quando Davi escreveu esse salmo, 145, ele devia estar lá no campo, e ele olhando as estrelas, ele começou a ver a grandeza de Deus, e eu acho que ele cantou e pulou, e ele disse: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, exaltarei o teu nome, exaltar-te-ei, ó Senhor e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Ontem o nosso irmão Augusto estava dizendo assim: não há como você não louvar a Deus se você o adora. E você só adora a Deus quando você reconhece quem Ele é, a sua grandeza, a sua imensidão, a sua bondade, a sua magnitude, a sua soberania. Oh Deus grande e tremendo, aleluia. Então eu vi Davi cantando, Vamos cantar? Dá para cantar? Dá? Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Vamos exaltar a glória do Senhor? O esplendor de um rei, vestido de majestade. Foi o que João viu. Deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Em meio à sua luz, a escuridão